Salve! Nesse vídeo eu vou demonstrar o teorema da divergência. Ele se refere a uma identidade entre, de um lado, uma integral de superfície e, de outro lado, uma integral de volume. Aqui, o volume, eu escolhi aqui essa caixa para ilustrar. Então, o volume é o volume do interior da caixa e a superfície é a superfície que delimita esse volume. Então a gente tem uma superfície fechada S e o volume interior a ela. Aqui F é um campo de vetores. A gente pode pensar então, por exemplo, no movimento de um fluido que flui e passa por fora e também dentro dessa caixa. A gente pode pensar a caixa como sendo imaginária. Então, o campo de velocidades desse fluido poderia ser descrito por um campo de vetores F. Em cada ponto, a gente tem um vetor que descreve a velocidade do fluido. E a gente pode usar, a gente pode se referir a coordenadas cartesianas, x, y, z. E em termos dessas coordenadas, a gente pode escrever esse campo de vetores F. Aqui as componentes x, y, z do campo de vetores são funções das coordenadas x, y, z. Então a gente tem aqui nessa integral de superfície o produto interno do campo de vetores com o vetor normal da superfície em cada ponto. Então aqui no caso dessa superfície, nesse ponto, por exemplo, aqui a gente tem n. Aqui desse outro lado, n aponta para cá. E a gente pode também escrever as componentes desse vetor como sendo L, M, N. Então, esse produto interno, ele descreve o quanto do fluido está se movendo na direção que sai da caixa. Então, por exemplo, aqui como nesse lado aqui da frente da caixa, como o fluido está se movendo paralelo a esse lado, então aqui, perto desse lado aqui, nesse lado, esse produto interno é zero. Enquanto que desse lado aqui, que o fluido está saindo, e aqui, claro, eu esqueci de dizer, a gente supõe que esse vetor normal aponta para fora da superfície. Então, nesse lado que o fluido está saindo, o produto interno do campo com o vetor normal é quase igual à magnitude do campo. Enquanto que desse lado oposto, já que o campo está entrando, o sinal desse produto interno é negativo. Então, a gente está somando o que sai aqui, subtraindo o que entra desse outro lado. E finalmente, do outro lado, onde a gente tem a integral de volume, aparece o divergente do campo, que é um operador diferencial aplicado ao campo. Ele é definido por essa expressão aqui. A derivada parcial da componente x com relação à coordenada x, mais a derivada parcial da componente y com relação à coordenada y, mais a derivada parcial da componente z com relação à coordenada z. E assim eu posso escrever por extenso a identidade que a gente quer provar. Ela vai ficar assim. O produto interno
xl mais ym mais zn multiplicado pelo elemento de superfície. A gente quer provar que isso é igual à integral de volume do divergente multiplicado pelo elemento de volume. Aqui eu posso escrever também o elemento de volume por extenso como sendo o produto dos lados de um cubo infinitesimal, dx, dy, dz. E, bom, escrevendo assim, a identidade já fica praticamente evidente como uma consequência do teorema fundamental do cálculo. O que eu quero dizer? Bom, a gente pode considerar cada parcela dessa integral aqui do lado direito e a gente pode integrá-la parcialmente. Então, no caso aqui, essa derivada da componente x com relação à coordenada x, bom, juntando esses dois fatores aqui, eu posso integrar eles. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser uma integral agora de superfície, porque a gente usou uma integral, né? E x, digamos assim, x final menos x inicial vezes dy dz. E aqui, bom, o que eu quero dizer com x final e x inicial? Eu posso pegar aqui uma reta arbitrária na direção do eixo x, passando por dentro da caixa. Então, essa reta aqui é uma reta y igual a b, z igual a c. E aqui, então, o x final seria a componente x do campo avaliada aqui desse lado da superfície. E x inicial seria a componente x do campo avaliada desse lado, onde o campo está entrando. Então, quero dizer, esse lado aqui, esse lado direito, com relação a essa integral aqui, essa parcela da integral do lado direito, vai ser a integral de x, componente x final, dy dz. E desse outro lado aqui vai ser menos a integral de x inicial dy dz. E eu posso fazer a mesma coisa com as outras parcelas. Se eu tivesse, por exemplo, um volume e uma superfície mais complicados, por exemplo, que entra e sai, então se eu tivesse nesse caso aqui uma reta paralela ao eixo x, ela entraria e sairia do volume. Digamos que o volume esteja desse lado. Então eu teria que
somar a componente x aqui, subtrair aqui, somar aqui e subtrair aqui. Agora, para terminar a demonstração, a gente só precisa entender por que na verdade, L, que é a componente x do vetor normal à superfície, multiplicado pelo elemento de superfície, LDS, por que isso é igual a dy dz, ou menos dy dz, dependendo do lado, e mds igual a dx dz e nds igual a dx dy. Para entender por que isso é verdade, a gente tem que considerar uma quina infinitesimal. Então aqui, esse segmento aqui, ele é o meu dx. Esse outro segmento aqui perpendicular ao meu dy. E esse outro aqui é o meu dz. E digamos que a superfície está em vermelho. Então, como a gente está no nível infinitesimal, a superfície que poderia ser curva, aqui ela é plana nesse nível microscópico. Então, acontece aqui que o meu ds ele vai ser a área desses paralelogramos. Que são esses paralelogramos que estão entre os pontos em que a malha dos planos coordenados, digamos assim, das retas coordenadas, tocam a superfície. Então aqui, por exemplo, esse quadrado aqui, a área dele é dx dy. Em particular, a área desse triângulo aqui, que está embaixo do triângulo, que é metade do elemento de superfície ds, ele é metade de dx dy. E aí, então observem que esses dois triângulos, metade do meu ds e metade de dx dy, eles compartilham esse lado em comum, que está na superfície, esse segmento em vermelho. Então, para calcular a área de ambos os triângulos, eu posso considerar esse segmento em comum como sendo a base. Com isso, a razão entre as áreas dos triângulos vai ser a razão entre as alturas. Mas olha só, se eu desenhar aqui um segmento paralelo ao eixo Z e um segmento normal à superfície, e se eu girar eles em volta do lado em comum, se eu girar eles nesse sentido, o vetor, o segmento perpendicular à superfície, se eu girar 90 graus, ele vai parar dentro da superfície, e o segmento na direção do eixo Z,
ele vai para dentro do plano XY. Então, quer dizer, se eu girar esses segmentos, eles vão passar a ser as alturas. Quer dizer, se a gente olhar digamos, essa pirâmide de lado, a gente vai ver algo assim. Então, esse pilar aqui seria esse lado aqui vertical. Aqui embaixo seria a altura desse triângulo de baixo. E aqui em cima seria a altura do triângulo de cima. Mas então a razão das alturas, nesse caso, é n. Porque a altura do triângulo de baixo, do triângulo dx, dy, é a componente z do vetor normal da superfície. Então, com esse raciocínio, a gente verifica que n ds é igual a dx dy. Ou menos dx dy, dependendo da direção, ou melhor, dependendo do sentido do vetor normal à superfície. Então, com isso, a gente conclui que essa parcela aqui, na verdade, é integral da componente x do campo multiplicada por L elemento de superfície ds, e analogamente essa daqui é integral de superfície de y m ds, e essa daqui integral de z n ds. E com isso, a identidade que a gente queria demonstrar está demonstrada de uma maneira geométrica, intuitiva. Talvez o argumento aqui, o raciocínio com relação a essas projeções não tenha ficado tão claro. Talvez seja o caso de regravar esse vídeo. Mas de qualquer forma, espero que tenha sido possível pelo menos indicar o raciocínio. Mas é isso, até a próxima.